vamos falar sobre intercrimes, que a gente pode traduzir como caminho do crime. 4 são as fases do crime. A primeira fase é chamada de cogitação. É uma chamada fase interna do crime. É quando a gente mentaliza, quando a gente pensa praticar um crime. E preste atenção quem vai fazer o concurso. Cogitar, você pode cogitar qualquer coisa. Ninguém hoje é punido pela cogitação. A fase interna do crime ela é impunível, não existe nenhuma exceção. A segunda fase do crime é a fase de preparação, onde eu vou procurar. Eu quero matar, mas eu vou matar como? Eu vou comprar uma arma, eu vou comprar uma corda, vou comprar um veneno. E aí, essa segunda fase, a fase de preparação, também, em regra, não é punível. No entanto, quando essa fase de preparação for um delito autônomo, como, por exemplo, associação criminosa, quando as pessoas se reúnem para praticar um outro crime, mas a própria associação já é crime, o porte ilegal de arma. Então, nesses casos, quando o ato de preparação for um delito autônomo, poderá ser punido. A terceira fase do crime é a execução. É o ato propriamente dito voltado à produção do resultado querido. É o fato de atirar, é o fato de enfiar a faca. Essa é a execução. E a partir daí é que se pode ter tentativa. A definição de tentativa é quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, a partir da terceira fase da execução, é que se pode falar em tentativa. Se eu executo bem o planejado, o que acontece? O crime se consuma. Quarta fase do intercrimes. Alguns autores falam numa quinta fase, que a gente chama de exaurimento. No entanto, a maioria maciça da doutrina não defende essa ideia. Diz que só existem 4 fases. Por exemplo, o que seria um exemplo de exaurimento? É a vantagem recebida na concussão, é a vantagem recebida na extorsão mediante sequestro, mas esses crimes são crimes formais, crimes que se consumam antes. E até porque exaurimento não tem em todo crime, tá certo? Agora, quando a gente fala em tentativa, falando em espécies de tentativa, tem uma que é interessante, que é a tentativa branca, também conhecida como incruenta. O que é a tentativa branca? É aquela onde você não alcança o seu objetivo. Um exemplo, você descarrega todo o seu revólver, todas as balas da arma, mas não atinge o cidadão. Ele sequer sai sangue, por isso que é a expressão branca. Já em contraponto, a tentativa vermelha é quando você consegue atingir o alvo e assim sai vermelha de sangue, tá certo? Outra classificação é a tentativa perfeita e imperfeita. Muito cuidado com essa expressão, tentativa perfeita, porque as pessoas costumam dizer, se a tentativa é perfeita, eu consegui o objetivo. Não, tentativa perfeita é aquela onde eu concluí tudo que eu mentalizei fazer. E a tentativa imperfeita é aquela onde eu fui interrompido no meio dos atos de execução. Tá certo? Perfeita, eu concluí tudo que eu mentalizei. Imperfeita, quando eu sou interrompido no meio. Agora, existem crimes que não admitem a tentativa, como, por exemplo, os crimes formais, os crimes culposos. Veja, como eu posso tentar o que eu não quis? Crime culposo é aquele que produz o resultado sem querer, por negligência. Eu não posso tentar bater sem querer. São questões incompatíveis. O preto é doloso do mesmo jeito, porque o preto é doloso, lembrando, é dolo e culpa. Se é culpa, não há tentativa. Unissubsistente, eu não posso dividir em atos, então não pode haver tentativa. O homicídio próprio também não pode. As contravenções penais não admitem a tentativa por disposição legal, não é por coerência nem lógica. É a lei que diz que nas contravenções penais não há possibilidade de tentativa. Os crimes habituais também não admitem tentativa, porque você ou pratica com habitualidade ou não é crime. Interessante a gente falar sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Veja, desistência voluntária é quando eu, no meio dos atos de execução, eu desisto. Eu digo assim, tenho 10 balas na arma, mas dei 3 tiros e parei, desisti de prosseguir. E qual a consequência da desistência voluntária? Eu só respondo pelos atos praticados, como, por exemplo, uma lesão corporal. Eu não responderei por tentativa de homicídio. A mesma coisa no arrependimento eficaz. Só que a diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz é que no arrependimento eficaz eu concluo tudo que eu mentalizo. E não paro simplesmente como na desistência voluntária. Eu tenho que agir em sentido contrário. Eu tenho que pegar aquele cidadão, botar no carro e levar para o hospital. Ou fazer alguma coisa. Então, com o meu agir, eu evito o resultado e a consequência jurídica é a mesma. Nenhuma das duas situações gera punição por tentativa. O cidadão só responde por os atos praticados. Por exemplo, se eu vou ao mar e jogo uma pessoa que não sabe nadar e depois
Me arrependi, socorro ela. Se ela não sofrer nada, eu não responderei por absolutamente nada. Para finalizar nossa dica de hoje, arrependimento posterior. É quando eu, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, eu reparo o dano ou restituo a coisa antes do recebimento da denúncia. Eu tenho uma diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Um abraço, gente. Espero ter colaborado e quero que você, na hora de fazer a prova, identifique e lembre. Renato deu a dica. Um abraço, boa sorte.